A luz branca do centro cirúrgico era fria demais para um lugar onde vidas eram salvas. Dr. Isaías Carvalho não gostava de falar muito durante as cirurgias. Dizia que o silêncio ajudava a pensar, que cada incisão precisava de respeito, que um bisturi nunca deveria tremer. Mas naquela noite de quinta-feira, o silêncio foi quebrado por um alarme. Alguns anos, como cirurgião cardíaco, tinham ensinado Isaías a reconhecer o som da morte chegando. Era aquele apito longo, constante, sem variação. Era o coração de alguém desistindo. A porta se abriu com força. Paciente 5 anos, parada cardiorrespiratória há 4 minutos, cardiopatia congênita suspeita. Isaías largou o prontuário que segurava e caminhou com passos rápidos. A equipe entrou em pânico. O residente mais novo, Fábio, perdeu a cor do rosto. A enfermeira Graça começou a tremer ao preparar a bandeja cirúrgica. "Prendam os tremores para depois", disse Isaías, com a voz baixa e firme, que sempre usava quando o perigo era real. "Agora, comigo." Ele assumiu o controle. A menina foi trazida na maca com os olhos semicerrados e a pele pálida como papel de carta. 5 anos. Cabelos escuros e cacheados espalhados no travesseiro. Uma mancha de tinta azul no pulso direito, como se tivesse desenhado uma borboleta antes de tudo aquilo acontecer. Isaías não olhou para o rosto dela por mais de 2 segundos. Não podia. Precisava olhar para o coração. "Preparar para a toracotomia de emergência", ele disse. E enquanto as mãos dele começavam o trabalho que só ele sabia fazer bem, a porta da sala de espera abriu-se lá fora. Uma mulher entrou correndo, com os cabelos molhados de chuva e os olhos vermelhos de chorar. Ele não sabia, mas estava salvando a própria filha. A equipe trabalhou durante 42 minutos. Quando o coração da menina voltou ao ritmo, fraco, mas presente, Isaías ficou parado por um instante com os olhos fechados. Respirou fundo. Não era alívio. Era o ritual que ele fazia toda vez que um paciente sobrevivia. Uma gratidão silenciosa. Ele saiu do centro cirúrgico com a máscara abaixada. A enfermeira Graça o seguiu até o corredor. "O responsável pela criança está lá fora", ela disse. "Uma mulher. Está desesperada." Isaías assentiu, tirou as luvas, caminhou até a sala de espera e parou. A mulher que estava de costas para ele tinha os cabelos escuros e compridos, molhados pela chuva de setembro. Os ombros tremiam ligeiramente. As mãos seguravam um casaco úmido com força demais. Algo dentro de Isaías reconheceu aquela postura antes de sua mente processar o que estava vendo. "Senhora?" Ela se virou. O tempo parou. Soraya. Era Soraya Drummond. A mulher que tinha desaparecido da sua vida há mais de 5 anos atrás. A noiva que havia sumido numa tarde de outubro sem despedida. A mulher que ele amara com uma intensidade que nunca conseguira repetir com mais ninguém. Os olhos dela encontraram os dele. E Isaías viu neles uma mistura de terror, culpa e algo que ele não conseguiu nomear imediatamente. "Isaías." Ele não respondeu. Não conseguiu. Ela vai ficar bem?" Soraya perguntou com a voz partida no meio. "A criança está estável", ele disse mecanicamente. "Quem é a responsável?" "Eu sou a mãe." Silêncio. "Onde está o pai?" Isaías perguntou. Soraya abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Você é o pai." A sala de espera continuou existindo normalmente ao redor deles. Uma televisão passando um programa de auditório. Uma criança dormindo em 3 cadeiras empurradas juntas. Um senhor lendo um jornal amassado. O mundo seguia seu caminho sem perceber que, naquele corredor de hospital com cheiro de álcool e café frio, uma vida inteira estava sendo reconfigurada. Isaías ficou olhando para ela por um tempo que não soube medir. Mas o que ele ainda não sabia era que o pior não tinha sido a fuga. Amigos e amigas do canal Histórias Emocionantes para Ouvir. A história de hoje começa com uma cirurgia, mas termina com um segredo que destruiu uma família inteira. Se já está sentindo que essa história vai mexer com você, deixe o like
E comenta aqui se tem filhos. E se já passou por uma situação desesperadora com seu filho. Eu adoro ler os comentários de vocês. Hoje vou mandar um abraço especial para a Yolanda Martins, de Marialva, Paraná, para o João Carlos Silva, de Cook, Saitama, no Japão, e para a Antônia, lá de Palhoça, Santa Catarina. Agora respira fundo, porque o que esse médico descobriu vai mudar tudo. Nos 5 anos que passaram desde o desaparecimento de Soraya, Isaías aprendeu a parecer frio. Ele não escolheu ser assim. Ele simplesmente entendeu que, se quisesse continuar vivendo e trabalhando, precisava criar uma camada dura por fora, como uma armadura que o protegesse da dor. Quando Soraya sumiu, ele não entrou em desespero imediatamente. Primeiro, esperou 48 horas, acreditando que ela voltaria, que tudo não passava de um mal-entendido. Depois, ligou para a família dela. Em seguida, procurou a polícia. Por fim, ouviu o que o tio dela, Renato Drummond, disse com uma calma quase profissional. Ela foi embora, Isaías. Encontrou outra pessoa. Não queria machucar você diretamente. Esse é o jeito dela. Isaías quis não acreditar, mas não havia explicação melhor diante do que encontrou quando voltou para casa naquela noite. O apartamento não estava vazio como quando alguém sai para fazer compras. Estava vazio, como quando alguém decide apagar uma vida inteira. O anel de noivado estava sobre a mesa da cozinha e havia um bilhete embaixo. As palavras eram curtas demais para o tamanho da dor. Me perdoe, eu não consigo. Ele leu o bilhete 4 vezes, como se as frases pudessem mudar. Depois, dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso do casaco e ficou sentado na cozinha escura até o dia amanhecer, tentando entender o que tinha acabado de perder. Nos meses seguintes, ele se refugiou no trabalho. Especializou-se ainda mais, estudou, tornou-se referência na área, construiu uma reputação impecável que funcionava como escudo. Aos olhos dos colegas, ele era apenas um médico eficiente e reservado, alguém que parecia ter nascido sério. Ninguém sabia que nas madrugadas silenciosas do hospital, enquanto os monitores cardíacos emitiam seus sons constantes, ele ainda se perguntava o que tinha feito de errado, e nunca encontrava resposta. Agora, 5 anos depois, ele estava numa sala de espera com cheiro de café velho, ouvindo Soraya dizer que a menina que ele havia operado era sua filha. Ele a encarou por um longo tempo antes de responder. Eu preciso que você entenda que não acredito em você e que, neste momento, a única coisa que importa é o estado clínico da minha paciente. Falou como quem dá um diagnóstico difícil, com voz firme e controlada. Em seguida, virou as costas, mas não conseguiu andar mais do que 3 passos. Quando fechou os olhos, viu novamente a menina na mesa cirúrgica, os cabelos escuros e cacheados, a mancha de tinta azul no pulso, os traços do rosto que ele evitara encarar por muito tempo, porque precisava se concentrar no coração aberto diante de si. Mesmo assim, ele tinha olhado, e algo naquele rosto era familiar de um jeito que ele ainda não sabia explicar. Ele voltou. Me conta tudo. Soraya sentou-se e começou a falar. Ela não o traiu. Essa informação levou alguns segundos para atravessar a barreira que ele construiu em 5 anos. A explicação era mais complicada e mais sombria do que abandono. Tudo começou com o tio Renato. Renato Drummond não era apenas parente de Soraya. Era também administrador do Hospital São Mateus, onde Isaías trabalhava. Um homem sempre bem vestido, educado, com o sorriso certo e o aperto de mão calculado. Soraya trabalhava como estagiária na administração do hospital. Foi ali que percebeu coisas erradas, prontuários alterados, pacientes mantidos internados além do necessário para aumentar repasses do plano de saúde, medicamentos registrados como utilizados, mesmo sem terem saído do estoque. Aos poucos, ela entendeu que havia um esquema que desviava muito dinheiro e que Renato estava no centro de tudo. Quando eu confrontei ele, Soraya disse, olhando para as próprias mãos,
Ele me mostrou fotos. Fotos de quê? De você, entrando no hospital, saindo, almoçando, do seu carro. Ele disse que, se eu fosse a polícia ou contasse qualquer coisa, inclusive a você, ele destruiria sua carreira. Disse que plantaria provas e faria parecer que você estava envolvido. Isaías permaneceu em silêncio. E você acreditou nele. Eu tinha 24 anos, Isaías, e eu te amava. Não podia arriscar. Então, você foi embora. Ele me deu dinheiro para sumir. Disse que era a melhor saída. Eu não sabia que estava grávida quando fui embora. Descobri um mês depois. Fiquei com medo de entrar em contato e colocar você em risco. O silêncio que se seguiu foi pesado. O bilhete, Isaías disse. Me perdoe, eu não consigo. Foi ele que escreveu? Soraya fechou os olhos antes de responder. Ele ditou. Eu escrevi. Ele ficou ao meu lado enquanto eu escrevia. Isaías levantou e caminhou até a janela do corredor. Do lado de fora, a chuva diminuía e uma ambulância entrava no estacionamento com as sirenes apagadas. Ele ficou olhando por alguns instantes, tentando organizar tudo o que acabara de ouvir. Depois perguntou, sem se virar. A menina... Como ela se chama? Beatriz. Ele repetiu o nome em voz baixa. Beatriz. Era como se estivesse experimentando o som de algo que sempre lhe pertenceu. Foi então que o celular de Soraya vibrou. Ela olhou para a tela e perdeu a cor do rosto. Era uma mensagem de um número desconhecido. Fique de bico fechado. Isaías leu a mensagem por cima do ombro dela e sentiu algo que não sentia há 5 anos. Raiva. Nos dias que se seguiram, Isaías fez o que sabia fazer melhor. Observou. Renato Drummond ainda era administrador do Hospital São Mateus. Ainda chegava todos os dias às 8h30 com o mesmo sorriso calibrado. Ainda apertava a mão de todos na medida certa. Ainda sabia exatamente o nome de cada funcionário, o aniversário de cada chefia, o gosto do café de cada reunião. Mas Isaías agora o via de um jeito diferente. Via a forma como os olhos de Renato varriam os corredores antes de entrar em certas salas. Via o jeito como ele abaixava a voz no telefone mesmo quando estava sozinho. Via as pequenas tensões que apareciam nos ombros dele toda vez que alguém da auditoria passava perto. Isaías não disse nada, não acusou, não confrontou. Apenas começou a aparecer nos lugares certos na hora errada. Um dia, saiu do elevador quando Renato estava tendo uma conversa rápida com um funcionário da contabilidade. Os dois se calaram imediatamente. Renato o encarou com o sorriso de sempre. Isaías, meu amigo, como está sua paciente pequena? Bem, Isaías respondeu com uma tranquilidade que ele próprio admirou em si mesmo. Crianças são resilientes. Renato assentiu lentamente. Os olhos, porém, permaneceram frios atrás do sorriso. Claro, claro. Ótimo trabalho, doutor. Isaías sorriu de volta e seguiu seu caminho. Mas naquela noite, quando Soraya ligou dizendo que havia uma van estacionada em frente ao prédio onde estava hospedada, Isaías saiu do hospital sem avisar para onde ia. Chegou 20 minutos depois. A van branca estava parada do outro lado da rua. Vidros escuros, motor desligado, nenhuma placa visível na parte traseira, apenas parafusos onde ela deveria estar. Isaías não entrou no prédio. Ficou dentro do carro, com as luzes apagadas, observando. Às 11h27, a porta lateral da van se abriu por alguns centímetros. Um homem desceu. Boné escuro, celular no ouvido. Não parecia perdido. Parecia aguardando instruções. Isaías pegou o celular e fotografou. A van, o homem. O horário no painel do próprio carro refletido no vidro. Às 11h34, a van ligou o motor sem acender os faróis. Saiu devagar demais para ser coincidência. Isaías esperou 5 segundos e seguiu. A van percorreu 3 quarteirões até entrar na avenida principal. No segundo semáforo, ele conseguiu se aproximar o suficiente para ver a lateral direita. Havia um adesivo parcialmente arrancado na porta. RM Consultoria Hospitalar. Isaías sentiu o estômago endurecer. RM.
Renato Drummond. A van virou à direita e acelerou. Isaías não conseguiu acompanhar, mas não precisava. Na manhã seguinte, antes mesmo de entrar no hospital, ele pesquisou o CNPJ da empresa. A consultoria estava registrada em nome de um laranja, mas o endereço fiscal era o mesmo apartamento vazio em Belo Horizonte que aparecia nas transferências suspeitas. Não era paranoia, não era coincidência, era vigilância. E pela primeira vez em 5 anos, Isaías entendeu que Soraya não tinha fugido do passado. Ela estava fugindo de alguém que nunca tinha parado de observar. Isaías não era investigador, mas era médico. E médicos aprendem que o diagnóstico correto exige evidências, não suposições. Ele começou a coletar com a mesma metodologia que usava para montar um quadro clínico. Soraya lembrava de datas, nomes, números de prontuários que havia visto anos atrás. Isaías pediu acesso ao arquivo morto do hospital, pedido rotineiro para médicos que revisam casos antigos. Ninguém questionou. O que ele encontrou foi meticuloso na sua crueldade. Internações que duraram o dobro do necessário. Pacientes idosos, muitos com comprometimento cognitivo, mantidos hospitalizados com justificativas clínicas que não se sustentavam. Medicamentos registrados em prontuário que nunca chegaram à beira do leito. Um padrão que se repetia ao longo de 4 anos, sempre com a assinatura de um dos médicos do hospital que Isaías descobriu havia pedido demissão subitamente 18 meses antes. E no centro de tudo, transferências financeiras entre a administração e uma empresa de consultoria, cujo endereço levava a um apartamento vazio em Belo Horizonte. Isaías fotografou tudo, organizou os documentos e entregou ao Ministério Público. O escândalo foi rápido, do jeito que escândalos com nomes conhecidos costumam ser rápidos. Renato Drummond foi preso e outros funcionários seriam investigados. Tempo depois, as investigações revelaram um esquema que já durava quase uma década e envolvia 2 outras unidades hospitalares na mesma rede. O prejuízo calculado foi de quase 10 milhões de reais. Mas o número que Isaías guardou com mais cuidado não era esse. Era o rosto de Renato sendo escoltado para fora do hospital numa tarde de sol. O mesmo sorriso calibrado. Mas desta vez, os olhos não tinham mais onde se esconder. Isaías sabia que precisava contar a Beatriz que era seu pai, mas essa decisão não surgiu de forma impulsiva. Ela foi crescendo devagar, nos pequenos intervalos entre consultas, nos momentos silenciosos em que ele observava a menina sentada à mesa da cozinha, desenhando borboletas com a língua levemente presa entre os dentes, concentrada em não ultrapassar as linhas. Ele não queria que aquela verdade escapasse por descuido ou fosse dita às pressas, como se fosse apenas mais uma informação clínica perdida entre tantas outras. Escolheu uma tarde de céu claro, quando a luz entrava pela janela e se espalhava pelo tapete da sala com suavidade. Em vez de permanecer de pé, imponente como médico, ele se sentou no chão diante dela, ficando no mesmo nível como alguém que não queria impor nada, apenas compartilhar. Beatriz estava colorindo uma asa azul com extremo cuidado quando ele falou. Bia. Era a primeira vez que usava o apelido, e só isso já fez o coração dele bater diferente. Ela levantou os olhos. O que foi? Isaías sentiu um medo que não conhecia nos centros cirúrgicos. Um medo que não tinha relação com bisturis ou diagnósticos difíceis, mas com a possibilidade de não ser suficiente para aquela criança. Você sabe que eu sou o médico que cuidou do seu coração. Ela sorriu com orgulho. O médico que consertou ele. Ele assentiu, respirou fundo e continuou. Mas eu preciso te contar uma coisa que é mais importante do que isso. Beatriz apoiou os lápis no chão e ficou séria, como sempre fazia quando percebia que um adulto estava prestes a dizer algo grande. Dentro dele, passaram como um filme silencioso os 5 anos que não vivera ao lado dela. Os primeiros passos, as primeiras palavras, as noites de febre, os medos que ele não pôde acalmar. Ele não estivera ali naquele começo, mas estava agora.
Eu sou o seu pai, Beatriz. Beatriz não respondeu imediatamente. Olhou para a mãe, que estava encostada na parede, com os olhos marejados, e Soraya confirmou com um leve aceno. Então, a menina voltou o olhar para ele e não havia choque ali, mas um entendimento que se formava devagar. Ela tocou a cicatriz fina no peito com a ponta dos dedos, pensativa, e depois disse: então você consertou o coração da sua filha. A visão de Isaías ficou embaçada. Consertei. O silêncio que se seguiu era delicado, quase frágil. Então veio a pergunta que realmente importava. Você vai embora? Ele entendeu que aquela era a ferida verdadeira. Não se tratava apenas de laços de sangue, mas de permanência. Ele se aproximou um pouco mais. Eu fiquei 5 anos sem saber que você existia, mas agora que eu sei, eu não vou embora. Beatriz o observou atentamente, como se estivesse medindo a verdade pela respiração dele. Depois se levantou devagar e encostou o ouvido no peito dele, do lado esquerdo, permanecendo ali em silêncio. O seu também está funcionando, ela murmurou. Isaías fechou os olhos e a abraçou com cuidado, sentindo que aquele abraço era, ao mesmo tempo, reencontro e começo. Não houve aplausos, nem grandes gestos dramáticos. Houve apenas 2 corações batendo próximos o suficiente para se reconhecerem. Depois daquele dia, algo também mudou entre ele e Soraya. A verdade dita, o passado revelado e o medo enfrentado abriram espaço para sentimentos que nunca tinham morrido de verdade. Isaías percebeu que, enquanto via Soraya sorrir para Beatriz ou ajeitar o cabelo da filha atrás da orelha, a antiga paixão não tinha desaparecido. Ela apenas estivera escondida sob camadas de dor e silêncio. Numa noite tranquila, depois que Beatriz já dormia, eles ficaram sozinhos na cozinha. A conversa começou tímida, cheia de lembranças e pedidos de perdão que já tinham sido ditos, mas ainda precisavam ser sentidos. Quando o silêncio voltou, não era mais pesado, era cheio. Isaías aproximou-se devagar, como se pedisse permissão sem usar palavras. Tocou o rosto de Soraya com cuidado, e ao perceber que ela não se afastava, inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo impulsivo ou desesperado. Foi um beijo de reconhecimento de 2 pessoas que atravessaram o medo e ainda escolheram ficar. Quando se afastaram, Soraya encostou a testa na dele e sorriu com os olhos marejados. A gente perdeu tempo demais, ela disse. Então vamos parar de perder, ele respondeu. A decisão de se casar não veio com joelhos no chão ou grandes discursos. Veio com a certeza tranquila de quem já enfrentou o pior e ainda assim quer construir o melhor. Eles decidiram que não deixariam mais que o medo ou as ameaças de alguém controlassem a história deles. Salvar Beatriz tinha sido um reencontro. Assumir o amor por Soraya outra vez foi uma escolha. E naquele momento, Isaías deixou de ser apenas o médico que restaurou um coração. Tornou-se o homem que decidiu cuidar dos 2, todos os dias. Soraya e Isaías se casaram em uma terça-feira de manhã, em um cartório quase vazio. Não houve convidados, decoração ou festa. Ele usava um terno simples, ela, um vestido branco sem enfeites. Ao lado dos 2 estava Beatriz, com os cabelos presos por um laço amarelo que ela mesma escolhera, porque dizia que amarelo era a cor mais importante. A cerimônia foi rápida, durou apenas 11 minutos, mas teve significado profundo. Durante os votos, Beatriz ficou séria, como se entendesse o peso daquele momento. Quando o oficial declarou que estavam oficialmente casados, ela aplaudiu com entusiasmo e disse, finalmente, arrancando risos e tornando tudo mais leve. Depois da assinatura, os 3 foram comemorar comendo pizza. Aquela foi a única celebração, simples, mas verdadeira. Com o passar dos meses, o apartamento de Isaías começou a se transformar em um lar de família. Surgiu uma nova prateleira de livros, a geladeira passou a ter desenhos de borboletas colados por Beatriz e o banheiro ganhou 2 tamanhos de shampoo. A mesa da cozinha, que anos antes fora cenário de uma grande dor na vida de Isaías,
Tornou-se o lugar onde Beatriz fazia a lição de casa, enquanto ele revisava prontuários e Soraya preparava o jantar. 2 anos depois do casamento, nasceu Ana Luísa, pequena e cheia de energia, com os olhos de Isaías e o temperamento de Soraya. 2 anos mais tarde nasceu Pedro. Ele foi o único filho que Isaías acompanhou desde o primeiro segundo de vida. Houve 22 segundos de silêncio antes do choro do bebê, e aquele instante pareceu eterno para ele. Quando o choro finalmente ecoou na sala de parto, Isaías abriu os olhos com a expressão de alguém que estava aprendendo o que significa não perder. Do lado de fora, Ana Luísa brincava gritando no quintal. Pedro tentava alcançar algo alto demais para sua altura e a casa estava barulhenta, um pouco bagunçada e cheirando ao almoço que Soraya preparava. Isaías perdeu 5 anos da vida da filha, mas não perdeu o que realmente importava: a chance de reconstruir a família e viver o amor que quase lhe foi tirado. Se essa história tocou o seu coração, para um segundo e comenta aqui embaixo o que você sentiu. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser tudo o que ficou dentro de você depois de ouvir isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vai gostar dessa história. Fiquem com Deus e até a próxima.